Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nós bendizemos a Deus pela presença dos irmãos, das irmãs que estão aqui no templo essa noite. Também louvamos a Deus por todos aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais, as páginas da nossa igreja, no Facebook, Instagram. E amanhã, com certeza, vai estar disponibilizado também esse estudo no YouTube. Eu quero convidá-los à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12. Nós temos irmãs que estão conosco aqui esta noite, participando do nosso estudo, e nós vamos usar a mesma metodologia aqui para o templo, a mesma que nós estamos usando também nos cultos e estudos online. As perguntas, elas podem ser dirigidas por meio dos comentários, e na próxima semana nós iniciamos respondendo perguntas, se porventura houver perguntas, se ficar alguma dúvida. Então as irmãs que estão presentes aqui no templo estejam anotando, e aqueles que participam através das redes sociais podem, através dos comentários, mandar também as perguntas e questionamentos sobre o nosso estudo. E na próxima semana, nós introduzimos o próximo capítulo, respondendo as questões que, porventura, nos forem apresentadas. Atos, capítulo 12, o versículo de número 18 até ao de número 25. Diz assim a palavra de Deus: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Quero convidar todos para nós orarmos neste momento. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado e a tua boa mão conosco, por nos trazer aqui para o templo, para estarmos participando do culto, para estarmos estudando a palavra, e por todos aqueles irmãos e irmãs que estão impedidos de vir ao templo por questões da saúde, de fragilidades que os impedem de sair de casa, estão de fato em isolamento social, mas bendizemos a Ti por aqueles irmãos que já estão trabalhando, estão em suas atividades e entenderam que estar no templo não é tão perigoso quanto estar nas outras atividades da vida. E, na verdade, estar no templo é fundamental, é essencial o culto ao Senhor. O Senhor nos tem chamado para sermos adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Faz, ó Deus, com que todos aqueles que já voltaram à sua vida normal e estão tomando todos os cuidados,
que também voltem à sua vida normal na igreja e que aqui também tomem os devidos cuidados. Assim nós oramos o nome que é sobre todo nome, o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Para fim de esclarecimento, eu estou sem máscara para que eu possa estar ministrando o estudo, mas as irmãs que estão presentes aqui essa noite estão muito afastadas de mim e a orientação está sendo seguida de afastamento dos bancos, de afastamento uns dos outros, e as irmãs presentes todas estão de máscara nesse momento para nós participarmos do culto. Então você que desejar participar dos cultos, você pode vir. Aqui é um ambiente seguro para que você participe do culto sem preocupação com contaminação do Covid-19 ou do coronavírus. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: Atos, capítulo 12, hoje, para nós, não é apenas o encerramento de um capítulo, é muito mais do que isso. Primeiro eu quero recordar com vocês o motivo de nós estarmos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E o motivo é simples: nós estamos vivendo tempos extremamente confusos. Igrejas evangélicas há por aí que não têm compromisso com o ensino das Escrituras. Muitas igrejas têm ensinado doutrinas de homens, doutrinas que nada têm a ver com o ensino bíblico. E muitas igrejas que se chamam igrejas de Cristo estão envolvidas num misticismo terrível, assustador. Então nós entendemos que nesses tempos confusos em que vive a igreja, no Brasil e no mundo, é necessário nós voltarmos os olhos para a Bíblia e observarmos como se comportavam os nossos primeiros irmãos, como se comportava a primeira igreja, que foi a igreja de Jerusalém, e como se comportavam as igrejas, filhas, que surgiram da igreja de Jerusalém. Logo, o livro de Atos é o melhor livro para isso, porque é o único livro histórico do Novo Testamento. Ao passo que no Antigo Testamento nós temos 12 livros para contar a história do povo judeu, no Novo Testamento nós temos um único livro. É esse livro chamado Atos dos Apóstolos. Nós também falamos que o título Atos dos Apóstolos é muito significativo, mas que na verdade 2 apóstolos se destacam aqui. O nome de todos eles são citados nesse livro, mas 2 apóstolos se destacam. É o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Esse livro pode ser chamado de o livro dos Atos de Pedro e Paulo. Alguns preferem chamar o livro de o livro dos Atos do Espírito Santo, porque agora é o derramamento do Espírito Santo e o Espírito Santo agindo na vida da igreja, cumprindo a profecia de Jesus, a palavra de Jesus, que não deixaria os seus filhos órfãos, mas que enviaria da parte do Pai o Espírito Santo, o Consolador. Quando nós encerramos o capítulo 12, nós estamos encerrando a primeira parte desse livro. A primeira parte nos mostra com destaque o apóstolo Pedro. É claro que não é somente Pedro, o personagem dos 12 capítulos. Nós vamos encontrar o próprio Paulo, Barnabé, Ananias, Estevão, Tiago, diversos nomes nós vamos encontrar na primeira parte do livro. No entanto, Pedro é um personagem que se destaca na primeira parte do livro. A segunda parte do livro, que é o capítulo 13, que nós vamos começar a estudar a partir da próxima quinta-feira, vai começar a mostrar os atos de Paulo. Então, esse livro nós podemos dizer que ele tem uma divisão muito simples. A primeira parte, 12 capítulos, os 12 primeiros capítulos, em que nos mostra a proeminência ou preeminência, o destaque de Pedro na vida da igreja. E a segunda parte, que vai nos mostrar o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Nós iniciamos o capítulo 12 falando que esse capítulo trata de uma perseguição, a perseguição sofrida pela igreja de Jerusalém. Mas essa foi uma perseguição diferente,
porque essa perseguição ela foi direcionada para a liderança da igreja. Num certo sentido, nós podemos observar os primeiros 11 capítulos que os apóstolos não estavam isentos de alguma perseguição. Eles, na verdade, chegaram a ser presos em mais de um momento, mas não havia uma perseguição declarada contra os apóstolos. Os apóstolos, eles eram muito respeitados pelos judeus. E o motivo disso é que, como judeus que eles eram, eles seguiam à risca os costumes da lei de Moisés. Eles eram vistos pelos demais judeus como cumpridores da lei, como verdadeiros judaizantes, homens que levavam a sério e zelavam pela religião judaica, a religião dos judeus. No entanto, aconteceu algo. E o que aconteceu, nós já estudamos, foi no capítulo de número 10, a história do centurião Cornélio, quando Pedro é chamado por Deus para pregar o evangelho para aquele italiano que morava em Cesareia, que está dentro do domínio judeu, dentro do domínio das terras de Israel, e que é como uma cidade em que os governadores romanos governam toda a Palestina ali. Então é uma cidade política, podemos falar que seria a capital política de Israel naquele momento da história. Essa ida de Pedro à casa de Cornélio trouxe implicações muito sérias, porque Pedro já havia ficado na casa de um Simão chamado curtidor, um homem que lidava com animais mortos, o que para os judeus era uma profissão muito arriscada, porque se alguém tocasse num morto, seja ele humano ou animal, essa pessoa se tornava impura. Então, Pedro estava morando com uma pessoa impura. E Pedro depois vai na casa de um gentio, o que é pior ainda na perspectiva dos judeus, que ele estivesse na casa de um gentio, que ele entrasse na casa de um gentio, que ele passasse alguns dias na casa desse gentio e que ele comesse à mesa junto com esse gentio. Um judeu nunca entraria, a não ser num caso de vida ou morte, mas não seria normal um judeu entrar na casa de um gentio, muito menos comer junto com um gentio. Então, tudo isso fez com que houvesse, por parte do povo judeu, uma ira contra Pedro e contra os irmãos da igreja em Jerusalém. Porque eles começaram a considerar o seguinte: Pedro e esses que se dizem seguidores do caminho, seguidores de Jesus, na verdade, eles não levam a lei de Moisés a sério, porque eles não praticam a circuncisão, e alguns elementos da nossa religião eles também não consideram. A partir daí, os judeus começaram a perseguir de uma forma mais ferrenha a liderança da igreja. E nós vimos no capítulo 12 que quem governava a Palestina naquele tempo, sob a autorização do Império Romano, era o rei Herodes Agripa I. Então ele governava naquela ocasião e ele descobriu que uma forma de fazer com que o povo simpatizasse com ele era que ele fizesse aquilo que agradava ao povo. É a mesma história que nós vemos hoje no meio político. Muitos políticos descobriram que a forma de agradar é falando aquilo que as pessoas querem ouvir. E nós, povo, não entendemos o poder que nós temos no voto e somos manipulados muitas vezes por essas lideranças políticas que estão por aí. Então Herodes, ele era um manipulador e ele manipulou o povo. Ele viu que o povo tinha ódio de Pedro, tinha ódio de Tiago, tinha ódio daqueles judeus que não levavam a religião, observando todos os pontos da religião. Ele viu uma oportunidade ali para agradar o povo judeu. Então prendeu, maltratou irmãos, passou a fio da espada Tiago, irmão de João, e prendeu Pedro. Só não executou Pedro, porque nós já estudamos sobre isso, era a semana dos pães asmos e da Páscoa. Durante aquela semana, nenhum preso poderia ser julgado e nem morto. E é claro que os planos de Herodes era que o julgamento de Pedro fosse um julgamento marcado por situações que levariam Pedro também a ser martirizado. Daí, meus queridos irmãos,
nós temos trabalhado cada ponto, cada versículo desse capítulo, e chegamos hoje na última parte, que trata dos versículos 18 a 25. Então nós vamos trabalhar da forma como temos feito, expositivamente, versículo por versículo. Alguns versículos são mais claros, outros versículos nem tanto. Alguns versículos nós podemos tirar lições muito práticas para a nossa vida. Outros versículos nós não conseguimos tirar lições tão práticas, mas tiramos elementos históricos que ajudam a enriquecer o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Então acompanhem comigo, por favor, o versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Na sessão anterior, que terminou no versículo 17, vocês viram também que houve um alvoroço entre os irmãos. Um alvoroço. Quando Pedro bateu a porta da casa onde os irmãos estavam reunidos orando, a princípio eles não acreditaram. Eles pensaram que era o anjo de Pedro. Nós falamos disso semana passada. Eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo guardião que assumia a forma do seu protegido. Até que eles entenderam que era de fato Pedro e abriram o portão para que ele entrasse, Pedro entrou e houve uma algazarra, um alvoroço, e Pedro pediu que eles silenciassem, porque era alta madrugada, Pedro tinha como que fugido da prisão. Um anjo tirou da prisão, ele seria considerado um fugitivo. Então houve um alvoroço, mas um alvoroço festivo. Houve um alvoroço de alegria. Os irmãos não conseguiam se conter diante daquilo que Pedro contava para eles. Pedro, que estava com 4 escoltas de soldados, cada escolta com 4 soldados, ele algemado de um lado, de outro, de um lado com o soldado, do outro lado com o outro soldado, à porta mais 2 soldados, depois tinham que passar mais 2 portões que estavam trancados, fechados. A forma como Deus libertou a Pedro foi algo tão maravilhoso. Os irmãos ficaram encantados. Mas o que nós vemos no versículo 18 é um alvoroço diferente, é uma agitação diferente. Houve aqui um movimento frenético, desesperado por parte dos soldados. Sendo já dia, porque foi na madrugada que o anjo se manifestou e libertou a Pedro. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Imaginemos, irmãos, o anjo se apresenta ali, estão todos dormindo, o anjo toca Pedro, Pedro está dormindo tranquilo, mesmo com a possibilidade de ser condenado no dia seguinte, porque ele confia em Deus, ele confia nas promessas que Deus havia dado a ele. E o anjo desperta Pedro, e os soldados continuam dormindo. Vamos imaginar a cena. De manhã cedo, o sol nascendo, e de repente os soldados acordam. Eles estão com as algemas, mas cadê o preso? Não há preso. Então as escrituras dizem que houve um grande alvoroço sobre o que teria acontecido a Pedro. Havia motivo para ter um alvoroço assim? Eu gostaria de convidar vocês a observarem as escrituras comigo em 2 textos. O primeiro deles em Atos, capítulo 16, o versículo 27. Atos 16, o versículo de número 27. Todos aqueles que têm um certo contato com as escrituras conhecem muito bem a história da conversão do carcereiro, a história de Paulo e Silas que estavam presos, açoitados, e a maneira como Deus os colocara em liberdade. Então diz o texto no versículo 27, todas as portas da prisão, elas se abriram. No versículo 26, nos fala que houve um terremoto e todas as portas da prisão se abriram. Aí diz assim, no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Percebe? Tem alguma coisa estranha aí. No texto que nós vemos, houve um grande alvoroço. Cadê o preso? Os soldados estavam desesperados. O preso sumiu.
será que aconteceria alguma coisa com eles pelos presos terem sumido? Por que esse carcereiro aqui, quando a prisão, todas as portas, as celas são abertas, por que ele pega da espada e tem a intenção de tirar a própria vida? Agora, ainda em Atos, o capítulo de número 27, capítulo 27, nós vamos estudar todos esses capítulos nas próximas semanas, mas eu estou dando apenas uma pincelada com vocês. Olha o versículo 42. Nós sabemos dessa história, eles estavam numa embarcação, de repente aconteceu um naufrágio, haviam muitos presos que estavam ali, que seriam levados para um determinado local, e de repente esse naufrágio, parece que todo mundo vai morrer afogado. Olha o que os soldados dizem no versículo 42 do capítulo 27 do livro de Atos. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Talvez você, quando lê esse texto, você pensa assim: gente, para que isso? Para que tanta violência? Eles iam tudo morrer afogado mesmo. Para que matar os presos? Será que os soldados queriam matar os presos porque eles não sabiam nadar? E eles ficaram com pena que os presos iam morrer afogados? Será que era essa a preocupação dos soldados? Será que eles eram maus? Já que vai morrer afogado, é nós que vamos matá-los à espada. Tem que ter um sentido esses textos. É por isso que nós agora olhamos para esse versículo de número 18, e vamos passar a explicar esse versículo. De que maneira? Começando com a observação do versículo seguinte. Herodes, versículo 19, Herodes, tendo-o procurado, e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. O que significa isso, gente? A lei era muito simples. O preso que foge, o guarda responsável por ele paga a pena. A pena é morte. O preso fugiu, então o soldado responsável por ele, esse vai morrer no lugar do preso. É por isso que nós vamos encontrar o carcereiro lá do capítulo 16, desesperado com a espada para tirar a vida, porque se aqueles presos todos fugissem, é claro que ele seria morto. E depois lá no capítulo 27, quando o navio vai afundar e os soldados resolvem que devem matar os presos, não é só uma questão de que eles fossem maus, não é uma questão de que eles estivessem com pena de que os presos iam morrer afogados, é que eles iriam pagar com a própria vida. Então eles tinham que matar aqueles presos ali para que chegassem no destino deles, relatassem o fato e eles fossem justificados. Os presos, nenhum fugiu. Todos eles pagaram a sua sentença, foram mortos ali dentro do navio. Então, meus irmãos, Herodes, uma vez que Pedro é procurado e não é achado, é feito um interrogatório com aqueles homens. E nós imaginamos que tipo de interrogatório deve ter sido. Herodes era um homem extremamente desconfiado. Herodes poderia sentir que aqueles soldados poderiam ter sido subornados. Herodes tinha interesse em Pedro. Ele precisava apresentar Pedro para os judeus. Ele precisava martirizar Pedro para que a popularidade dele com o seu povo aumentasse. Então Herodes estava enfurecido. É feito o interrogatório e os guardas vão falar o quê? Nós estávamos dormindo, o preso estava algemado com a gente. Quando nós acordamos, nós estávamos algemados, mas o preso não estava mais. Quem vai acreditar numa história dessas? Então, com certeza, aqueles soldados, eles foram mortos. Herodes fez com que eles fossem justiçados, ou seja, que eles pagassem pela pena que Pedro iria pagar. Porque o interesse dele, com certeza, de Herodes, era a morte de Pedro. Mas o versículo 19 continua dizendo: e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Por quê?
Por que que Herodes sai de Jerusalém, que é o lugar da preferência dele? Ele foi colocado como rei sobre a nação, colocado pelo Império Romano numa função de rei. Não tinha poder de fato, mas aquele poder pessoal que ele tinha com seu próprio povo. Por que deixar a capital? Por que ir para Cesareia, a capital política, onde estavam ali os governadores que de fato tinham autoridade para governar toda a Palestina em nome do imperador romano? Nós não sabemos. A Bíblia não nos fala. Talvez Herodes tivesse ficado assustado com aquele milagre. O milagre, ele funciona diferente nas pessoas. Naqueles que têm o temor de Deus, o milagre é um convite a louvar, a exaltar, a glorificar a Deus. Naquele que não tem o temor de Deus, o milagre só endurece o coração. Basta nós lembrarmos do Antigo Testamento, Êxodo, cada milagre realizado, cada praga que foi derramada sobre o povo, fez com que o coração do faraó cada vez mais ficasse flexível? Não. Cada vez mais o seu coração estava endurecido, até a maior das pragas, que era a morte de todos os primogênitos. Então nós não sabemos o motivo. Talvez ele se sentisse um pouco enfraquecido perante os judeus e fosse para a cidade ali, que era o centro político, que era o centro ali onde, de fato, Roma governava a Palestina, para estar mais perto do governador, para manter a sua popularidade ou a sua ligação com o Império Romano, porque o Império Romano não tolerava motim de sorte alguma. Então, talvez afastar-se um pouco da capital religiosa e ir para Cesareia fosse uma forma de diminuir um pouco a tensão do momento político pelo qual ele passava. Mas as Escrituras dizem no versículo 20 o seguinte: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque sua terra se abastecia do país do rei. Então o que nós temos aqui é um conflito internacional. Então os irmãos percebem, conflitos internacionais sempre existiram. Um povo se relacionando com o povo que está na sua fronteira. Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia e eram cidades portuárias, e essas cidades, elas competiam com Cesareia pelo mercado. Então eram cidades que competiam entre si pelo mercado daquele tempo. Só que Tiro e Sidom eram cidades que eram dependentes de Israel desde tempos muito antigos. Basta nós abrirmos as Escrituras no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 5, o versículo de número 11. O versículo de número 1 e depois o de número 11. O primeiro livro dos Reis, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 11. No versículo 1 diz: enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. No versículo 11, Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. O povo de Tiro, desde tempos antigos, ele dependia de se abastecer das terras de Israel. O profeta Ezequiel também nos fala alguma coisa sobre isso. Vamos abrir Ezequiel capítulo 27. Ezequiel capítulo de número 27, o versículo de número 42. Esse texto, um texto profético, está falando da lamentação sobre a cidade de Tiro.
Os profetas, eles alertavam o povo de Israel de seus próprios pecados, eles mostravam a consequência dos pecados em sua vida e também nos povos vizinhos. Então, o capítulo 27 trata do povo de Tiro. E no versículo 17 diz assim: Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias, a relação entre Tiro, Judá e Israel. Pelas tuas mercadorias, trocavam o trigo de Minite, com feitos, mel, azeite e bálsamo. Então a cidade de Tiro e Sidom, elas se abasteciam do trigo que vinha da Galileia e que era de responsabilidade ou jurisdição também de Herodes Agripa. Então nos parece, o texto não fala, que problema aconteceu? O que provocou a ira de Herodes? Herodes já estava enfurecido por não ter sido bem-sucedido com a morte de Pedro. O texto nos dá a entender que já se haviam passado semanas, talvez alguns meses, que Herodes estava ali em Cesareia. E de repente houve como que um embargo econômico. Ou seja, o que Tiro e Sidom necessitam do trigo da Galileia não vai ser concedido a eles. E esse embargo econômico, é claro que trouxe sérias dificuldades para a Fenícia, especialmente para essas cidades de Tiro e de Sidom. Aí o texto continua falando para nós: estes de comum acordo se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Ou seja, Tiro e Sidom se abasteciam da terra de Israel, especificamente do trigo que vinha da Galileia. E Herodes estava numa briga com eles e teve um embargo econômico. E eles precisavam resolver aquela questão de comum acordo, ou seja, eles não estavam dispostos a manter aquela rixa. Eles entendiam que aquela rixa não ia levar a lugar algum. E não é verdade, gente? Uma rixa leva a que lugar? Na família, quando nós temos alguma rixa, uma dificuldade na família, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, os irmãos entre si, quando há uma rixa, quando há uma insatisfação, quando alguém toma uma posição contrária em relação aos demais, se isso não for resolvido, vai levar a família aonde? À ruína. Na igreja, a família da fé é a mesma coisa. Não cabem rixas dentro da igreja, porque as rixas vão levar a igreja à ruína. A melhor atitude a fazer era a atitude que Tiro e Sidom fizeram. Eles entraram de comum acordo que era hora de pôr fim àquela rixa. A forma é que não foi boa, porque o texto fala, depois de alcançar o favor de Blasto. O Blasto era assessor do rei, ou seja, era um político. Como é que se alcança o favor de um político, geralmente, meus irmãos? De forma lamentável. É claro que nós temos muitos políticos honestos, pelo menos cremos que temos muitos políticos honestos aqui na cidade de Muriaé, no estado de Minas Gerais, no Brasil inteiro, mas com pesar, aqueles que são corruptos, você só alcança o favor deles através de suborno. E é isso que nós temos entendido desse texto. Eles alcançaram o favor de Blasto, subornaram Blasto, era assessor do rei, para que ele se aproximasse do rei e intercedesse a favor deles. Isso aqui nos mostra que esse jogo político lamentável, essa corrupção, essa forma de trabalhar os interesses, ela é antiga. Ela está presente no ser humano desde a queda. No versículo 21, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Em dia designado. Que dia foi esse? A Bíblia não diz. Mas, irmãos, a Bíblia não é um livro que está fora da história. A Bíblia é um livro que está inserida dentro da história. Então nós podemos descobrir
porque esses fatos aqui não foram inventados. Herodes existiu, Blasto existiu, a história registra a história, os feitos desses homens, a caminhada desses homens, a experiência desses homens. E um grande historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, ele relata que esse dia designado foi uma festa em homenagem ao imperador Cláudio César. Possivelmente o dia 1º de agosto era o dia do aniversário do imperador. Então havia um festival, o anfiteatro lotado de pessoas para poder assistir aos jogos. E ali estava presente o rei, estava presente o governador que falava em nome do rei de Roma, estava presente Herodes representando o rei dos judeus. A história relata que no segundo dia do festival, Herodes entrou no anfiteatro vestido de uma couraça toda dourada, toda de prata, uma armadura toda de prata, feita de forma magnífica. E quando ele entrou, os raios do sol, ao tocar aquela armadura, fizeram que um brilho dourado refletisse, e aquilo encantou a todos que estavam presentes ali, principalmente porque muitos queriam também bajular ao rei. Então ele estava vestido de traje real, uma armadura, uma couraça, um manto, todo tecido de forma fina e bela em prata. E quando ele entra e o sol bate, reflete nele, a glória do rei Herodes se manifesta perante todo o povo e ele começa a discursar. Acontece então algo que nós abominamos, que é justamente aqui o versículo 22. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Meus irmãos, nós sabemos que de acordo com os costumes pagãos, era muito comum atribuir aos homens poderes divinos. Então era muito comum atribuir aos homens poderes divinos. Então imaginemos, Herodes era o rei dos judeus, estavam ali representantes de Tiro e Sidom que precisavam resolver uma questão política, econômica. Ele se apresenta trajado de forma belíssima e ele tem uma oratória, uma capacidade boa de comunicação, e o povo aproveita aquele momento já na sua tendência para adorar ao homem, aproveitam também para bajular Herodes. Então eles dizem, voz de um Deus e não de um homem. E isso reflete o pensamento pagão de atribuir aos homens poderes divinos. Na verdade, nós sabemos que os Césares, os imperadores romanos, eles eram considerados divinos, filho dos deuses, deuses entre os homens. Então, Césares, eles eram considerados divinos. Essa atitude permitida por Herodes é uma atitude perigosa, porque poderia soar a Cláudio César, o imperador, que alguém queria tomar o seu título divino, o seu título de Deus. Então foi um risco quando ele aceitou aquela adoração que foi prestada a ele. E para nós, essa adoração é uma verdadeira aberração. Vamos olhar as Escrituras? O livro do profeta Isaías. É muito bom nós compararmos as Escrituras, meus irmãos, e vocês sempre terem caneta para vocês anotarem os textos. Isaías 42. O versículo de número 8. Isaías 42, o versículo de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Agora, outro texto mais conhecido ainda, Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 5. Esse é mais conhecido. Êxodo, capítulo 20, o versículo 5. O versículo 4 e o versículo 5.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É abominação adorar a outro que não seja Deus. Eu li o versículo de número 4, porque alguns às vezes se confundem, diz assim: não, nós temos imagens, mas nós não adoramos imagens. Nós temos uma imagem como uma lembrança de uma pessoa especial, de uma pessoa querida, mas isso esbarra no versículo 4, porque a Bíblia proíbe, não é só adoração, não. A Bíblia proíbe fazer a imagem. Não farás para ti imagem de escultura. Então, a própria confecção da imagem já é uma verdadeira aberração para Deus. Então, meus irmãos, essa adoração que Herodes permite ao povo fazer, ele aceita essa adoração era contrária às Escrituras que ele muito bem conhecia. Como rei, ele tinha prazer em estudar a lei. Ele tinha que mostrar que ele era dedicado, que ele era zeloso da lei. Ele conhecia a lei, ele sabia o que a lei falava. Deus não divide a sua glória com homem ou com coisa alguma. E no versículo 23 diz: no mesmo instante um anjo feriu, por ele não haver dado glória a Deus, comido de vermes expirou. No mesmo instante um anjo do Senhor o feriu. Irmãos, que coisa fantástica. Nos versículos anteriores, um anjo do Senhor foi até a prisão e livrou Pedro. Deus manda o seu anjo para livrar o seu servo, e Deus manda o seu anjo para julgar aquele que persegue o seu povo. Então, o mesmo anjo que liberta e dá vida a um, é o mesmo anjo que vai julgar e vai tirar a vida a outro. Porque é assim que funcionam as coisas de Deus. Aquilo que é bênção para nós, não é para aqueles que não andam na luz. O alvoroço dos crentes não era o mesmo alvoroço dos soldados. O anjo que abençoa Pedro, esse mesmo anjo não abençoa a vida de Herodes. Comido de vermes expirou. Meus irmãos, essa expressão comido de vermes, é uma expressão muito difícil de ser entendida. Flávio Joséfo, historiador, ele narra na sua história que naquele momento Herodes sentiu uma dor muito forte no peito e no abdômen, e ele levou 5 dias para morrer. Calvino, em seu comentário, diz que ele cheirava mal em vida, ele era uma carcaça viva que cheirava mal. O que significa isso? Aquele homem foi podre na sua vida. Aquele homem resolveu maltratar o povo de Deus por uma questão banal. Vamos voltar os olhos para o primeiro versículo do capítulo de número 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Aí o versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus. Meus queridos irmãos, manda prender, manda maltratar, manda matar, e como vê que agradou, manda prender outro para matar também. Então o homem viu, um homem com princípios tão assustadores, tão terríveis, esse homem vai morrer de forma lamentável. Esse homem era podre, esse homem era terrivelmente mau, e esse homem termina os seus dias podre em vida. Não há necessidade que ele morra para que os vermes se manifestem e devorem o seu corpo. Os vermes já se manifestam com ele em vida e já começam a devorá-lo em vida. Então a história diz, a Bíblia não fala para a gente. A Bíblia fala que ele morreu, e é suficiente para mim, é para você? É suficiente. Aquele que perseguiu o povo de Deus, agora ele foi julgado por Deus. A história diz que levou 5 dias para morrer.
que ele morreu de forma terrível. E o grande comentarista Calvino, ele diz que ele era uma carcaça viva, de acordo com os registros dos estudiosos sobre aquela época. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Meus irmãos, nada pode contra a palavra de Deus. Acontece perseguição. Essa perseguição agora alcança os apóstolos, essa perseguição agora alcança a liderança da igreja, mas essa perseguição não tem poder para fazer parar a palavra de Deus. Nada tem poder para parar a palavra de Deus. O mundo está vivendo essa pandemia do Covid-19, do coronavírus, mas a palavra de Deus continua sendo pregada. Enquanto nós estávamos impedidos de vir ao templo, nós pregamos a palavra dentro das nossas casas. Agora nós estamos no templo com alguns irmãos que já estão se arriscando a viver a vida comum da igreja de novo. E já estão voltando para o templo, observando aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz. Mas uma coisa é certa, nada pode parar a palavra de Deus. A palavra do Senhor crescia, se multiplicava, havia perseguição, mas as pessoas estavam sendo convertidas pela pregação da palavra, e mais pessoas eram acrescidas à igreja do Senhor Jesus. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, versículo 25, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Nós já estudamos acerca de João, apelidado Marcos. Mas é interessante que nesses eventos, Paulo e Barnabé estavam presentes na ocasião desses eventos. E por que eles estavam presentes na ocasião desses eventos? Eles estavam presentes porque eles foram levar recursos para ajudar as igrejas da Judéia que estavam passando necessidade. Nós já vimos isso lá atrás, nós já vimos no capítulo de número 11, que de Jerusalém desceu um profeta chamado Ágabo, e ele então ele previu uma grande fome que ia atingir a Judéia, e a igreja de Antioquia resolveu antecipar a fome, e mandou os seus melhores pastores para Jerusalém, para levar oferta para os irmãos pobres ali. E é nesse período todo que estão acontecendo essa série de eventos. Os versículos 24 e 25, eles são para introduzir para nós o capítulo que nós vamos começar a estudar a partir da próxima semana. Mas nós aprendemos aqui no versículo 24, que após a aprovação, a igreja torna-se mais ousada na pregação da palavra. Tomara, meus irmãos, que após essa aprovação do coronavírus, os crentes voltem para a igreja com mais interesse, os crentes cantem louvores da igreja com mais alegria, os crentes participem do culto com mais entusiasmo, os crentes se coloquem à disposição para trabalhar na igreja, sabendo que a seara é grande, mas que poucos são os trabalhadores. Também nós podemos ver com clareza que após a aprovação, a igreja amplia a sua visão missionária. Quantas pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho por causa dessa pandemia? Deus, na sua graça, está fazendo que a sua palavra seja pregada. O inferno não pode prevalecer contra a igreja. Nesse momento que nós estamos aqui pregando, ensinando, nós temos irmãos, membros da igreja, irmãos da nossa cidade, pessoas da região, pessoas de lugares que nós nem conhecíamos, que têm ouvido, que têm acompanhado o estudo da palavra. E para encerrar esse capítulo 12, eu havia comentado com vocês que o título que nós podemos dar para esse capítulo é o agir de Deus a favor da igreja em meio à perseguição. O agir de Deus a favor da igreja em meio à perseguição. Você conseguiu ver o agir de Deus a favor da igreja em meio à perseguição nesse capítulo de número 12? Se você leu cuidadosamente o capítulo, você viu. Olha aí de novo, só passa os olhos agora. Os versículos de número 1 até o de número 5, capítulo 12. Os versículos de número 1 até o de número 5. Como que Deus agiu aí? Deus agiu de que forma? Deus agiu por meio da intercessão da igreja. O texto diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja.
A igreja orava. Não era um grupo de pessoas, não. Hoje nós temos grupos de pessoas. Nós temos irmãs piedosas, aqui nós temos irmãs que estão presentes essa noite, que eu tenho certeza que são mulheres de muita oração na vida dessa igreja. Então, a nossa igreja tem mulheres de oração, tem homens de oração, tem jovens, eu tenho certeza, adolescentes também que oram, eu tenho certeza disso. Mas o texto fala que a igreja, então nós não podemos ter pessoas apenas que oram, nós precisamos ter toda uma igreja envolvida com oração, e nós temos proporcionado isso. Deus nos tem proporcionado de nós sermos uma igreja de oração, porque Deus tem proporcionado a nós de nos reunirmos de segunda a sexta, de 6h30 às 7h30 da manhã, para orarmos aqui nesse lugar. E Deus tem permitido a nós, toda terça-feira à noite, 19h30, temos um momento de culto só para oração. E somos convocados e motivados o tempo inteiro a entender que oração não é coisa para um horário só do dia, não. É coisa para o dia inteiro. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Então Deus agiu na vida da igreja por meio da oração. Você está passando por alguma perseguição? Você passa por alguma dificuldade? Então ore a Deus, ore de forma incessante, clame a Deus. Olhando o versículo de número 6 até o versículo de número 12, o que você percebe aí? Você vai perceber que Deus vai estar respondendo à oração da igreja. A igreja está orando, Pedro está preso, então vai acontecer um milagre. Um anjo vai ser manifesto. Esse anjo vai colocar Pedro em liberdade. Foi coincidência? Não. É resultado da oração da igreja. Como que Deus age a favor da igreja? Deus age respondendo às orações do seu povo. Não existe coisa melhor do que nós virmos para esse lugar 6h30 da manhã, porque nós sabemos que Deus responde todas as orações. Algumas vezes Ele responde com não, mas Ele responde. Deus não é indiferente. Muitas vezes nós pedimos coisas a pessoas e elas são indiferentes conosco. Elas não dizem nem sim e nem não. Com Deus não é dessa forma. Deus responde sim, Deus responde não. Deus responde agora, Deus responde depois, Deus responde tempos mais tarde. Então Deus age respondendo. Por que nós estamos aqui? E por que você está assistindo esse estudo bíblico neste momento? Por que você tem perseverado, apesar das dificuldades que você enfrenta na vida, os convites para abandonar a casa de Deus? Não é justamente porque Deus um dia respondeu às suas orações? Não é porque Deus tem cuidado de você de forma maravilhosa? Os versículos de número 13 até o versículo de número 17, nós podemos perceber Deus agindo na igreja de novo. De que maneira Deus age na igreja? Deus age na igreja por meio da comunhão fraternal. É bom estarem juntos os irmãos. Pedro bateu a porta, a empregada Rod, ela não acreditava, tamanha era a alegria dela. Ela foi e contou para os demais, ninguém acreditava. E quando eles foram e abriram a porta e era Pedro, eles ficaram tomados de um alvoroço e todos falavam ao mesmo tempo. E Pedro mandou que eles se calassem, porque as autoridades, os soldados poderiam passar à procura dele, poderiam achá-lo ali e prender todo mundo. Então Deus age por meio da comunhão fraternal. Pedro saiu da prisão, Pedro, depois que o anjo colocou na rua, foi por conta própria. Eu imagino Pedro caminhando pelas ruas à noite, madrugada, as ruas desertas, preocupado se algum soldado já teria descoberto a sua fuga. E Pedro chega ali e ele está batendo na porta, e ele insiste em bater na porta. E ele está fazendo isso porque ele está ansioso, ele está com medo? Sim. Ele foi colocado em liberdade, poderia ser preso de novo, e ele sabia que Deus tinha um trabalho para ele realizar. Então, quando os irmãos chegam ali, os irmãos o abraçam, os irmãos estão com ele, é uma forma do agir de Deus, a comunhão dos irmãos. Aqui essa noite, as irmãs que estão presentes aqui, uma das irmãs presentes falou que ela não tinha como ficar em casa hoje, ela já estava bastante tempo sem vir e ela precisava estar. E as outras irmãs também que estão presentes, elas têm manifestado essa alegria de estar nesse lugar. A gente não pode abraçar, a gente não pode pegar na mão, mas a gente pode olhar um para o outro. A gente pode olhar um para o rosto do outro, e mesmo através da máscara, a gente vê quem está sorrindo, quem está triste, e isso é bom demais. Também,
nos versículos 18 a 23, nós vimos o agir de Deus por meio do julgamento dos ímpios. Herodes quis matar a Pedro, mas o Deus de Pedro salvou a Pedro, e quem morreu foi Herodes. Herodes quis a morte do servo do Senhor, mas quem morreu, e morreu de forma terrível, foi Herodes. Então, meus irmãos, Deus age na igreja quando Ele julga os ímpios. Quantas vezes eu e você temos visto o ímpio sendo julgado? Quantas vezes eu e você fomos vítimas de alguma calúnia, de alguma dificuldade, e vimos Deus tratar com aquela pessoa? E por fim, nós podemos ver o agir de Deus por meio da propagação da palavra de Deus. Deus está agindo por meio da sua palavra. A igreja não parou em momento algum, porque a palavra estava sendo pregada. Que Deus possa estar agindo na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é membro da igreja presbiteriana, você que é membro de outra denominação que está acompanhando esse estudo bíblico. Deus está agindo por meio da oração, por meio das respostas às orações, por meio da comunhão fraterna, por meio do julgamento que Ele manifesta na vida dos ímpios e por meio da sua palavra que é pregada e traz paz ao nosso coração, confiança, segurança de que nós estamos fazendo a coisa mais certa, que é estar na presença de Deus. Nós vamos orar, encerrando aqui esse culto, esse estudo bíblico dessa noite, e eu convido você. A partir de semana que vem, o capítulo 13, nós vamos começar a aprender sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quantos lugares Paulo chegou pregando a palavra de Deus? Vamos estar aprendendo muitas coisas. E se você tem perguntas sobre esse capítulo 12, manda nos seus comentários aí. Os irmãos, as irmãs que estão presentes aqui, podem fazer os seus comentários também. Eu falo as irmãs presentes aqui, mas nós temos também diácono, nós temos o diácono Rui, que hoje está responsável aqui pela escala, está cuidando para que nós estejamos tranquilos aqui no templo. Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês podem fazer as perguntas, anotar, e semana que vem nós vamos trazer as respostas para vocês. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua boa mão, pelo teu cuidado, pela tua direção. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que nos mostra que qualquer que levantar-se contra a igreja receberá sentença pesada, duro juízo, mas aqueles que permanecerem firmes na presença do Senhor hão de ser honrados. Ó Deus bendito, muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu observar o teu agir na vida da igreja naqueles dias, e nós podemos declarar que o Senhor tem agido da mesma forma, segundo a palavra, o Senhor tem agido da mesma forma na vida da igreja hoje e na vida dos crentes, em particular, na vida de cada crente, na vida de cada adorador. Assim nós oramos no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, nós vamos encerrar o nosso estudo sobre Maria. Maria, mãe do glorioso Senhor e Salvador Jesus, os ensinos preciosos de Maria para as nossas vidas. E à noite, às 19 horas, teremos um grande culto de louvor a Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês.